Douglas, bom dia. Bom dia, Leandro. Estou aqui com a doutora Bruna Ribeiro, que é presidente da Comissão de Proteção Animal da OAB de Ilha Solteira. Foi essa comissão que acabou fazendo a denúncia que culminou com a prisão de uma moradora essa semana em Ilha Solteira por maus tratos a dois cachorros que ela mantinha em casa, né? Bruna, eu queria que você falasse pra gente sobre esse caso específico, como é que começou e como é que culminou com essa denúncia. Primeiramente, bom dia a todos. Foi um caso bem chocante, Douglas, ouvintes, Leandro, porque assim, de início, eu recebi a primeira denúncia aproximadamente, no caso da nossa Comissão de Proteção Animal, aproximadamente uns 3 meses atrás. Por ausência de outras provas, eu entrei em contato com a moradora, informei da necessidade dela mudar a conduta, se realmente estava existindo as condutas da denúncia, e ela nos informou que não, ela falou que estava tudo tranquilo, os animais estavam sendo alimentados, que o quintal seria limpo, então nós aguardamos. Após esse prazo, 3 meses após, na data que ela foi presa, eu recebi uma fotografia, do denunciante, da mesma denunciante, que insistiu dizendo que tinha os maus tratos e realmente ela tinha razão. E eu recebi a foto, o animal aparentava estar morto, a fotografia bem chocante, o animal extremamente magro, esquelético, deitado no chão. Foi o momento que eu acionei, junto com a nossa comissão da OAB, Proteção Animal, acionei a Vigilância Sanitária, acionei o médico veterinário, gostaria até de agradecer pelo apoio que ele nos deu, Sávio. Acionei também a Polícia Militar e nós comparecemos no local dessa denúncia, a Ilha Solteira. Chegamos no local e realmente procedi à denúncia. 2 animais de porte grande, extremamente magros, não tinha ração, não tinha água. E assim, um detalhe bem chocante, Leandro, é que eles estavam se alimentando das próprias fezes, Isso constou nessa denúncia. Foi no momento, que ela se mostrou muito tranquila, Ela não demonstrou nenhum tipo de arrependimento pela conduta dela. Eu a questionei, o motivo dela deixar os animais. Até questionei que nós oferecemos ajuda 3 meses atrás, E ela simplesmente alegou que os animais não estavam sendo maltratados, estavam sendo alimentados de forma correta, local apropriado. E assim, ela não demonstrou nenhum tipo de arrependimento, por essa conduta. Então ela se demonstrou muito fria. E o que chamou a atenção também é que no início, é importante ter os ouvintes, no início dessa denúncia, há 3 meses atrás, ela mantinha esses animais na parte da frente da garagem. Após a denúncia, ela, assim, eu penso, supostamente, ela para esconder os vestígios desse crime de maus tratos, ela escondeu os animais no fundo do imóvel, que era de difícil acesso. As pessoas que passavam ali naquela rua, no passeio, não conseguiam verificar os maus tratos. Mas essa pessoa que denunciou, ela insistiu e ela conseguiu uma fotografia desse animal. Bruno, então não foi um caso onde vocês foram lá e constataram na hora os maus tratos. É um trabalho que vocês já vinham acompanhando há algum tempo. A moradora, inclusive, estava sendo orientada, se estava precisando de ajuda para cuidar dos animais. Ela não só negou os maus tratos, mas também qualquer tipo de ajuda, Sim, exatamente. Ela não aceitou ajuda, ela se mostrou assim, e no momento ali que ela foi dada a voz de prisão para ela, que ela entendeu que o crime cometido é grave, Porque depois dessa nossa lei, que ficou conhecida como a Lei Sanção, nós tínhamos uma pena aí que era uma pena mínima, agora nós chegamos a uma pena máxima de 5 anos, a pena mínima é 2 anos com crime de maus tratos. Isso que eu ia perguntar, nós já vimos outros casos de maus tratos aqui em Ilha Solteira, mas que essa é a primeira prisão que ocorreu, Eu queria saber o que mudou com essa nova lei que acabou culminando com a prisão dessa moradora. Sim, correto. Eu só gostaria de passar um pouco a informação sobre essa lei sanção. Ela ficou muito conhecida, Douglas, porque as pessoas assistiram na TV, foi um caso que repercutiu. Eu penso que no mundo inteiro, do cachorro que ele foi amordaçado, um pitbull, e teve as patas decepadas, as patas traseiras decepadas. E repercutiu muito essa situação, no Brasil. Então, assim, o Ministério Público ele sentiu uma dificuldade de conseguir punir de forma efetiva esse infrator. Então, o que o Ministério Público propôs? Foi quando iniciou a lei, a Lei Sanção, que recebeu o nome desse cachorro teve essa crueldade contra ele, e surgiu a necessidade de ter uma medida mais efetiva. O que é medida efetiva? Aumentar a pena. Porque a multa não adiantaria, a pessoa precisa ir presa para ela saber que a conduta que ela cometeu é um crime grave. Então foi quando a pena da lei anterior, que é a nossa lei de meio ambiente, antigamente a pena era muito baixa, então assim, 3 meses era a pena mínima. A pessoa cometeu um crime,
3 meses ela sair, infelizmente, pela porta da frente, mesmo se ela for pega em flagrante, tá? O que acontecerá lavrado, que nós chamamos na justiça de termo circunstanciado, é um crime considerado menor potencial ofensivo, ou seja, a pessoa falta matar um animal, espanca o animal, deixa o animal num estado assim, extremamente magro e simplesmente não acontece nada. Quando eu digo que não acontece nada, é o que nós protetores esperamos, que é uma prisão, tá? Que é isso que eu entendo. Eu acredito que a maioria das pessoas que se importam, que respeitam a vida animal, que respeitam os animais, elas pensam como nós, né? Como os protetores. Com a nova lei, que é a Lei Sanção, a pena mínima, que era 3 meses, né, passou a 2 anos. Ou seja, a pessoa que cometeu um crime contra o animal não tem mais de 3 anos. A pena mínima do crime ou seja, ela não pega menos que isso, é 2 anos. Então essa mudança na legislação acabou dando mecanismos para que o agressor de animais aí, ele seja punido. Seja punido. Agora ele é punido. Cometeu um crime, foi pego em flagrante, a polícia compareceu no local, ele é preso em flagrante, ele é levado na delegacia. Ah, Bruna, mas ele sai pela porta da frente? Eu li algumas mensagens das pessoas questionando isso e com um tom de revolta. Dependendo da circunstância da pessoa, se ela for um reincidente, se ela for um reincidente em crimes violentos, né? Porque, ao nosso ver, a pessoa que faz isso com o animal é um crime considerado, sim, grave e violento, né? Porque a pessoa viu animais se definhando e não tomou nenhum tipo de providência. A pessoa entendeu que o animal estava necessitando de ajuda veterinária, Douglas, e ela não se importou. Ou seja, ela foi omissa ao ponto de esperar o animal morrer, tá? Então, isso é um crime grave. Então, nesse ponto, se for pega em flagrante, ela vai presa, tem audiência inicial. Se o juiz entender que pela circunstância, ela é primária, ela pode... Se ele, na primeira audiência, realmente ela pode sair. Porém, não é que ela está livre, tá? Vai responder em liberdade, mas ainda vai responder um processo agora. E detalhe, ela vai responder um processo. Ao final, considerada culpada, ela pode pegar um regime até semiaberto, mesmo sendo primária. Uhum. Lembrando que são 2 cães. O juiz pode entender circunstâncias desfavoráveis, tá? Tem a circunstância também desfavorável, tá? Que é usada na dosimetria da pena, que nós chamamos no direito. E ela pode simplesmente pegar um regime aberto. E detalhe, dependendo da circunstância, a pessoa pode pegar sim um regime fechado. E o que aconteceu? Essa lei trouxe a nós agora a possibilidade da pessoa responder em regime fechado. Não tem essa de, dorme no presídio e isso vai trabalhar. Não, ela vai cumprir regime fechado. Tá. Ô, Bruna, outra informação, essa semana na delegacia, que esse não seria um caso isolado em Ilha Solteira que ocorreu essa semana. Que a polícia tem no radar aí outros casos de maus tratos aqui em Ilha Solteira que estão sendo investigados, é isso mesmo? Sim, tem vários casos sendo investigados, tá? Eu espero que isso sirva assim de até uma lição para algumas pessoas, que se tiver algum animal em estado, sem alimentação adequada, em local inadequado, acorrentado, tá doente, mas o tutor ele não leva no veterinário, não custeia o veterinário, que ele pode sim ser punido. Ele pode ser mais um infrator considerado, como no caso dessa moça, tá, de 27 anos, ele também pode ser preso em flagrante. Tá, uma das coisas que muitas pessoas perguntaram logo depois que a gente soltou a notícia foi o destino dos animais. Queria que você falasse pra gente sobre isso. Isso, realmente, os animais eles estão sendo cuidados, né, por uma voluntária que ela está nos ajudando, e os animais eles estão numa residência, né, tendo os primeiros cuidados, e logo eu pretendo pedir autorização para que eles sejam colocados para adoção. Porém, eu preciso de autorização do juiz para isso, né, para que isso ocorra. Eles não podem simplesmente, que eu vi muita gente falando assim, eu queria adotar, queria cuidar. Isso não pode simplesmente você pegar o animal, que ele pertence a uma pessoa, né, e passar por uma outra. Isso, exatamente, Douglas. Nós temos um processo aí criminal em andamento. Tá? Lembrando que não é um crime de menor potencial, tá? É um crime grave, então assim, contra os animais, crime de meio ambiente, a pena não é baixa, então nós precisamos aguardar todo um trâmite processual, né? O que nós chamamos de ampla defesa, tá? E depois uma autorização do juiz para que esses animais sejam colocados em adoção. E eu pretendo solicitar isso ao juiz aqui de Ilha Solteira, para que ele nos autorize que esses animais sejam colocados em adoção e para que eles tenham uma família, para que eles sintam que é amor, tá? Mas eles estão bem melhores, estão se alimentando, tá? Ontem eu estive lá no local, eles estão assim bem melhores, eu sempre estou acompanhando e a voluntária também está ajudando bastante. Então assim, a intenção é que esses animais sejam colocados em adoção no momento adequado. Caso a justiça autorize a adoção desses animais, quem ficaria responsável por fazer comandar esse processo de adoção? No caso, a nossa comissão, tá? A Comissão de Proteção Animal da OAB.
Inclusive, né, eu pretendo comparecer com frequência para verificar a situação, porque assim, Douglas, qual que é a minha preocupação? Nós não podemos retirar os animais de uma situação de vulnerabilidade extrema e colocar em uma família que não proporciona o mínimo para esses animais, que é uma alimentação adequada, um local adequado, tá? Vacinas, tá? É o básico. Isso é o básico para um animal. Tá? Eu não estou dizendo que você precisa comprar uma ração mais cara, não é isso que eu estou querendo dizer, mas uma alimentação adequada e uma água. Nesse caso de maus tratos, não tinha sequer água para esses animais, que é o básico. Sim. Tá? Tanto que quando eu coloquei um pouco de ração e água, os animais se engasgavam de tanta fome. Os animais, Douglas, chega a ser absurdo. Eles, além de comerem as fezes, eles estavam comendo os tapetes que estavam no fundo da residência. O ambiente era completamente insalubre. Um ambiente pequeno, insalubre, muito sujo. E os animais se alimentavam dos tapetes, dos tecidos que estavam lá, tá? Então você percebe que estava tudo assim ruído, entendeu? Da fome que eles estavam. Tá? Muito complicado. Leandro, alguma pergunta? Muito complicado mesmo a situação e triste, né, de saber que ainda tem essa quinta solteira. A gente teve em 2016 um homem que foi preso aqui também, né, que fazia, né, tinha um tipo de agressividade, inclusive o cachorro ficou cego. E agora, esse segundo caso, em relação a essa agressora, teve audiência de custódia, ela foi liberada ou foi encaminhada para a penitenciária? Leandro, pelas condições dela, né, ela é primária, tá, portadora de bons antecedentes, ela saiu na primeira audiência, mas assim, quando eu falo que ela foi liberada na primeira audiência, não é que ela vai ser liberada e não vai responder, o processo está correndo contra ela. Ela vai responder em liberdade. Ela vai responder apenas em liberdade, o processo está correndo. Em caso de condenação, ela pode pegar até um regime fechado, um regime semiaberto, dependendo das condições do que o juiz vai entender sobre as circunstâncias desse caso, da gravidade do caso, tá? Doutora, você falou da pena mínima agora com essa nova lei de sanção, qual que é a máxima? Sim. Quantos anos a pessoa fica preso, né, se condenada pela justiça, cumprindo essa pena máxima, né, em maus tratos com animais? Leandro, teve um aumento assim bem significativo. A pena máxima ficou 5 anos com a lei sanção. Ou seja, a pessoa pode pegar até 5 anos de prisão. E em regime fechado. Regime fechado, correto, Douglas, em regime fechado. Regime fechado, tá? Leandro? É triste, né? A gente acompanha o noticiário regional. Eu falei desse teve aqui em Ilha, recentemente também, eu não vou me lembrar a cidade, se foi Lavínia, não foi com cachorros, foram com vacas, né? O senhor lá, as vacas morrendo, praticamente algumas Sim. mortas já, e foi feita a denúncia, não é? Vi também uma matéria na região de São José do Rio Preto, no final de maio. É impressionante como que o ser humano ainda tem muitos que, né, não evoluíram, que os animais tinham 2 cachorros lá que eram mantidos presos, né, sem água e sem comida para ficar mais agressivo, para ser usado na caça silvestre. O pessoal ainda não tem noção do tipo de crime que às vezes está cometendo, e agora vai surgir muito disso, né? Várias denúncias, tem a questão do anonimato. Você que sabe de algum animal que está sendo maltratado, entre em contato, a doutora Bruna vai deixar aqui algum contato para que possa ser feita essa denúncia, acho que até pela própria polícia, para que né, os casos venham à tona e essas pessoas sejam denunciadas e até condenadas, porque né, a gente já está em 2021, não dá para entender ainda esse tipo de situação que a gente vive, inclusive aqui na nossa cidade e na região. Aliás, essa foi uma dúvida que surgiu bastante. Como fazer uma denúncia caso você tenha conhecimento de maus tratos a animais? Sim, Douglas, é muito importante. Só voltando num ponto que o Leandro citou, porque assim, sobre a lei sanção, a importância, Douglas. Essa lei, ela não fala que você tem que amar os animais, tá? Mas você precisa respeitar. Então eu não preciso ter amor por animal, não estou falando de questão moral que você tem que amar, mas porém você tem que respeitar, porque se você não respeitar, você pode ser preso, né? Isso é uma coisa assim bem, a lei trouxe esse avanço. E outra coisa importante que eu gostaria de deixar claro é o que configura os maus tratos, tá? Antes de falar como denunciar, para a pessoa entender o que configura os maus tratos. Uhum. Manter os pets, né, os animais em lugares anti-higiênicos ou em locais que impeçam a respiração, tá? Às vezes a pessoa coloca no fundo da casa que o animal não consegue se movimentar. Bruna, isso configura maus tratos? Configura maus tratos. Às vezes a pessoa deixa o animal acorrentado o dia inteiro. Constantemente preso, né? Maus tratos. Isso configura maus tratos. Qualquer situação que deixa o animal num nível assim de tristeza, de sofrimento, que você percebe que o animal está definhando, está emagrecendo, isso aí configura a questão dos maus tratos.
Por exemplo, tem gente que infelizmente ainda faz isso, né? Vai viajar e fala, vou ficar só 3 dias, final de semana, até eu voltar no domingo, o cachorro ou o gato ainda ele sai, né? Mas o cachorro vai aguentar. Isso daí também entraria, né, no caso de maus tratos. Sim, com certeza, Leandro. E infelizmente isso acontece de forma constante em Ilha Solteira, tá? Eu recebo diversas denúncias de moradores que viajam e deixam o cachorro trancado dentro da casa, tá? E normalmente os vizinhos entram em contato comigo e costumam alimentar os animais pelo muro, dão um jeito de alimentar esses animais, alegam que os animais estão gritando, que os animais estão em desespero. E quando o morador chega, simplesmente fala que deixou alguém cuidando dos animais. Isso é um crime, essa é uma situação que precisa ser provada. Como provar? Eu preciso de vídeo, eu preciso de uma testemunha, eu preciso que a pessoa chame o vizinho do lado e fale, olha, ele viajou e deixou o cachorro aqui. Como que nós podemos ter uma prova? Você é minha testemunha? Chama ele e vê se ele está no imóvel. Chama de novo, chama. Isso daí já é uma prova. Porque nós temos assim um tipo de situações, Leandro, que não deixam muitos vestígios. É esse tipo de crime, a pessoa que deixa o animal trancado dentro da casa e viaja. Como que eu vou provar que ele esqueceu, que não tem ninguém cuidando desse animal? Ele esqueceu esse animal, ele deixou o animal dentro da casa. Porque se vai fazer uma denúncia, a gente também tem que ter como provar que está existindo os maus tratos, exatamente, né? Tem que ter, não adianta simplesmente, eu esqueci o animal, eu preciso de provas. Lembrando que se não tiver provas, que é o que nós chamamos de indícios da autoria, materialidade daquele crime, que ali, tá acontecendo os maus tratos, o cachorro está magro, esqueceu foto, vídeo, eu não consigo a condenação. Tá? Eu não consigo a condenação. E dá a impressão, quando nós não temos provas suficientes, dá a impressão que o crime compensou para o infrator, mas se nós tivermos provas, essa é a questão do caso que ocorreu. A Ilha Solteira. Se tiver prova suficiente, a pessoa vai presa, Leandro. Tá, vamos lá no que mais tem de... Deixar o gato exposto a longos períodos de tempo, no sol, né? Isso já golpear, mutilar, ou ferir o animal. Às vezes a pessoa tem um cachorro dentro de casa, o cachorro comeu um chinelo, vai lá e espanta o animal. Aí o vizinho escuta os gritos e não sabe o que fazer, se chama a polícia. Eu sempre aconselho, sabe? Nesse tipo de caso, gravar vídeos, isso é uma prova. Ou chamar um vizinho do lado, tá? Nós precisamos de... Porque muitas vezes a omissão que é o problema. Douglas, quando a pessoa se omite, Leandro, você gera o quê? A omissão, a morte do animal. Porque se ninguém denunciar, a sorte que nós tivemos uma pessoa para denunciar esse caso. Se não tivesse essa testemunha, infelizmente, o cachorro morreria, tá? Não garantir alimento e água para o pet. Aqui em Ilha é muito comum a pessoa que alimenta o cachorro 2 vezes na semana. Eu já cheguei em locais que o cachorro estava esquelético. E a pessoa fala, eu alimento ele aí 1 vez a cada 3 dias. A água lá toda suja, sabe? O local insalubre, o local todo sujo. O animal extremamente magro. E também a questão do abandono de cães e gatos. Tá? A pessoa cita como denunciar essa questão, que foi a pergunta do Leandro, né, para retornar nessa questão do Leandro. Leandro, nós temos aqui na Solteira a lei municipal, tá? Que ela foi instituída no ano de 2002, é uma lei antiga. Porém, ela é um pouco desconhecida pela população, mas nós temos uma lei aqui municipal que protege os nossos animais, cães e gatos, animais domésticos. E essa lei, ela cita que no momento que você verificar que o animal está sendo maltratado em local insalubre, acorrentado, sem água e ração, entrar em contato com a vigilância sanitária. O que a vigilância sanitária faz? Comparece na residência, verificar os maus tratos, indícios de maus tratos, ele atua o morador. Ele fala, olha, você tem tanto tempo para regularizar a situação. Dependendo da circunstância, a vigilância pode até já notificar, no caso, o Ministério Público para poder estar entrando no crime de maus tratos, tá? E aplicar uma multa, que é convertida em dívida ativa. Tá? Nós temos todos esse passo. Então, a nossa própria lei municipal protege os animais. Nós temos essa lei. E aqui diz quem é o responsável, no caso? A vigilância sanitária, de comparecer na residência, né, onde está ocorrendo essa infração, e verificar se tem realmente indícios de maus tratos. Tá? Que gera multa e tudo mais. Outro ponto, nós temos as delegacias, que é a DEPA, né, muito comum, a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, pelo site. Entra no site, coloca DEPA, Delegacia de Proteção, registre o boletim de ocorrência. Eu sempre indico, tire fotografias, anexa. Lá tem um campo nesse site que você consegue anexar fotografias do caso. É remetido para a Ilha Solteira e a polícia começa uma investigação. Lembrando que nós temos sempre uma investigação preliminar, tá? Quando a pessoa igual não tem crime como outro qualquer, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa está ali maltratando e pensa que nunca vai acontecer nada, mas pode ser que ele esteja sendo investigado. Pode ser que nós estamos colhendo provas contra ele para no momento de chegar até a residência, nós temos prova suficiente de uma condenação, para chegar a uma condenação contra esse infrator. Porque fragilidade de prova não leva a condenação. Aí sim, aí ocorre o quê? A pessoa sai pela porta da frente, Douglas. E é isso que nós não queremos.
Em caso de maus tratos, a pessoa vai ter o que merece, que é a prisão. Foi constatado os maus tratos, a pessoa precisa ser presa. A lei precisa ser válida, tá? Porque a lei não está só no papel para não ser cumprida. A lei tem que ser cumprida. E aqui também, além da vigilância sanitária, a DEPA, a delegacia, nós temos também o Ministério Público, tá? Dependendo do tipo de denúncia, se a pessoa tiver prova suficiente, ela pode encaminhar para o Ministério Público. O Ministério Público está no fórum. A pessoa pode chegar no fórum, eu tenho provas aqui. Eu quero fazer uma denúncia anônima. Só que eu tenho prova suficiente de que a pessoa está cometendo os maus tratos. Tá aqui, eu tenho fotografia, eu tenho vídeo, eu tenho isso, ó, tá aqui, eu quero a condenação. E entregar no Ministério. O único problema é que se o Ministério, tiver fragilidade de provas e o Ministério Público precisar de mais provas, a denúncia é anônima. Como que ele vai conseguir? Entendi. Por isso que assim, só em último caso uma denúncia anônima, mas eu falo, não seja omisso a esse tipo de situação. Porque nós precisamos defender os animais. Você pode acionar também a própria Polícia Militar, né? Que ela vai, né? Tem a Secretaria do Meio Ambiente e também, por exemplo, a violência está ocorrendo naquele momento. Qual é a violência? Está batendo? Não, o animal está extremamente magro, o animal está ali. Aquilo ali, o crime está ocorrendo naquele momento. A omissão está ali, é o crime. O animal extremamente magro, esquelético, o caso que ocorreu em Ilha Solteira. Que essa moça foi presa em flagrante. Chamou a polícia, constatou os maus tratos, a pessoa é presa em flagrante. Porque o crime está ocorrendo. Não é porque o animal está extremamente magro que o crime não está ocorrendo, a pessoa não pode ser presa em flagrante. Pode sim. Porque o crime é atual. O animal está magro, definhando, não tem água, não tem ração. O cenário do crime está ali. É um crime e tem legislação para punir, né, Leandro? E fica esse alerta, né? Porque às vezes as pessoas acham que não vai dar em nada. Agora essa lei de sanção, né, foi revista aí com a prisão, né, a pena mínima de 2 anos e a máxima de 5 anos, chegando aí até ao regime fechado, né? E você que, né, de repente tem alguma situação dessa na sua região, faça denúncia, né? Deixa eu passar entrando. Eu falo assim, tem três classes que eu julgo que nenhuma merece, né? Nenhum tipo de maltrato, mas as que não têm defesa, que, pelo menos na minha visão, animais, crianças e idosos. É lamentável ver desse tipo de situação com animais, com idosos, com crianças, mas principalmente com idosos, com o animal que não tem um mínimo, né? Nem de defesa. E nem consegue pedir por socorro, né? Não tem como, né? Quer dizer, esse tipo de maltrato ou de qualquer agressão contra animal é da maior covardia que existe para o ser humano. Doutora Bruna, mais alguma informação para a gente finalizar? Eu sei que a doutora tem audiência já, e já antecipadamente agradecendo a sua participação aqui no Conexão Band FM e de Notícias. Eu que agradeço a participação, Leandro, eu estou à disposição, qualquer dúvida, tá? Eu pretendo deixar o meu contato com as pessoas para que elas me procurem, e bem como, né, junto ao OAB, que nós temos a Comissão de Proteção Animal, eu gostaria de agradecer também a comissão, o nosso presidente, né, que é o Fábio Corsoli, presidente da subseção de Ilha Solteira, né, que nos deu essa missão, essa oportunidade de estar defendendo esses seres aí indefesos. Mas enfim, Leandro, eu só gostaria de deixar o ponto, né, sobre a questão da denúncia, para as pessoas denunciarem, tá? Esse caso, nós só conseguimos a punição porque a pessoa denunciou. Não teria como conseguir a punição de uma pessoa, uma punição inicial, que eu digo, de uma prisão em flagrante, se não tivesse a denúncia inicial. Foi a fotografia que ela tirou, a fotografia que ela enviou, tá? E a todo momento ela buscou vestígios desse crime para poder demonstrar que realmente existiu os maus tratos. E ela conseguiu, tá? Então é isso, denuncie. Nós temos a Vigilância Sanitária de Ilha Solteira. O crime está ocorrendo, está muito magro o animal, chame a polícia 190, tá? Rapidinho. Sim, claro. Te interrompendo rapidinho, eu sei que a gente já está finalizando, eu esqueci da pergunta aqui, rende muito esse assunto, né? Sim. E é uma pergunta do ouvinte, o Mauro, ele pergunta se existe alguma lei sobre venda ilícita daquele chumbinho, né, em agropecuárias, veneno que muita gente utiliza ainda para envenenamento, principalmente de gatos. Na verdade, Leandro, esse assunto está tanto na nossa lei federal como na nossa lei municipal. Por quê? Você envenenar os animais já é crime. Ou seja, você vender algo proibido também é crime. Tá? Então, assim, a intenção da lei também é punir as pessoas que vendem um produto ilegal só para matar os animais, tá? Também é proibido. E ele se enquadra também na nossa lei de maus tratos. Nesse caso, também, você tem muitos casos de envenenamento de gatos, muitos casos. Mas eu nunca vi, acho que nenhum identificado. Sim. Acho que talvez uma pessoa
no passado, mas é difícil identificar também, né? Sim, é um crime, né, que não deixa muitos vestígios. Por quê? Como que eu consigo incriminar uma pessoa dessa? Realizando um exame e tendo testemunhas presenciais. E então é um crime difícil de ser provado, porém é possível. Nós já provamos alguns casos de envenenamento em Ilha Solteira. Mas se a pessoa juntar testemunhas, provas, o exame no animal e conseguir verificar que realmente foi a pessoa que envenenou, às vezes a pessoa ameaça, ó, eu vou envenenar os gatos. Só que ali já levanta um alerta de que a pessoa ela é culpada de alguma coisa, tá? Então muitas vezes a pessoa envenenou um gato, aí tem as testemunhas, ó, eu vi ele colocando um potinho ali na casa. Começa a investigação, ele ameaçando que envenenar os animais da rua. Pode ter uma investigação e recair sobre ele. Dependendo das circunstâncias, ele responde até pelos demais gatos que faleceram. Por quê? Porque se ele assumiu que envenenaria os gatos da região e os gatos começaram a morrer, ele vai ter que responder por isso e se explicar à polícia. Correto. Mais alguma pergunta, Leandro? Eu acho que é isso. Fica esclarecido aí, né, esse assunto e esse exemplo de que maus tratos, crime, né, contra animais da cadeia e o exemplo que foi dado já aqui em Ilha Solteira no início dessa semana. Mais uma vez, obrigado. Um bom trabalho aí para a doutora Bruna Ribeiro, que, né, responde pela Comissão de Proteção Animal aqui da OAB de Ilha Solteira. Eu que agradeço, Leandro. Obrigada aos ouvintes. Tá? Eu estou à disposição aí para qualquer esclarecimento, dúvidas, tá, da população. E é isso, eu agradeço. Leandro, a gente volta amanhã, então, de outro ponto da cidade, ok?